E aí, moçada, sexto ano, nós vamos falar do capítulo 7, Transformações do Mundo Antigo. Amigo, as aulas passadas, você entendeu alguns conceitos sobre a Grécia Antiga, sobre o mundo antigo, ok? Então, esse capítulo é a aplicação daquele conceito. Se você prestou atenção, o capítulo 6 fala dos conceitos da Grécia, polis grega, a política grega, a filosofia grega, a estrutura grega, a estrutura romana. Então você vai pegar esse pensamento e vai aplicar aqui agora no mundo antigo, né? Então como que aplicou os conceitos anteriores? Então tem que ficar claro o anterior para estar entendendo isso aqui, tá? E eu queria começar falando que então o primeiro conceito que você vai aprender hoje é a questão da democracia, o conceito de democracia. O que é democracia? Você vai ver então no capítulo 7, ele vai usar as duas palavras demo e kratos. E vai dizer o seguinte: na Grécia que havia uma democracia direta. O que é democracia direta? Porque eles se encontravam numa praça, os políticos apresentavam o projeto, e aí, se o povo concordasse, lembrando que o povo era homem, lembrando que o povo era não estrangeiro, era de Atenas, lembrando que o povo era os ricos, lembrando que o povo não era o velho, lembrando que o povo não era os jovens, lembrando que o povo não era escravo, era homem livre. Então, esse povo, essa elite cultural que era o povo, votava na hora. Vou te dar um exemplo. Se tivesse lá o desejo de construção de uma praça, numa praça. E então no encontro ali os políticos argumentavam a favor e contra e o povo votava na hora e dali já saía a decisão de fazer a praça. Então é democracia direta, o povo participando de forma direta. Por quê, professor? Porque nós estamos vivendo hoje no mundo contemporâneo uma democracia também, só que uma democracia indireta. Por que é indireta? Porque o seu pai e você, quando completar 16 anos, você vai poder votar em alguém para aprender aí o segundo conceito de hoje. Então, o conceito de democracia direta e indireta. Agora nós vamos apresentar o conceito de representatividade. O que é isso, professor? Palavra difícil. Representatividade nada mais é, nada menos é do que você escolher alguém para representar você na política. Nesse caso aqui, então, seria então uma democracia indireta, porque você escolhe o indivíduo que vai tomar as decisões políticas. Na Grécia, o indivíduo tomava a decisão política. Então já é um conceito diferenciado e que nós aprendemos hoje. Tranquilo? O autor aqui questiona se quebrar esse modelo democrático, que é bacana. Hoje nós estamos discutindo aí, vendo algumas pessoas pedindo para acabar com a democracia. Deixa eu te falar uma coisa assim, bem baixinho para você escutar. Isso é um absurdo. A gente não pode acabar com a democracia. A democracia, mesmo que seja indireta, pelo menos tem a necessidade da reflexão, da pessoa se apresentar como um bom político, não é? Da gente ter que escolher o político. Uma representação não é o grande lance, eu acho, não. A gente devia fazer a política, nós deveríamos fazer a política, mas já como não é possível 1 milhão de pessoas escolher e tomar as decisões da cidade, nós escolhemos um grupo que vai escolher pela cidade, tá? Isso é representação. Então não esqueça disso. Teoria da representação, conceito da representação. Alguém escolhe alguém para ser o seu representante. A ausência desse modelo democrático, então olha bem, a ausência desse modelo democrático, nós vamos chamar modelo ditatorial, né? Ou seja, não é democrático, não foi escolhido pelo povo, não foi escolhido por ninguém. Então é isso. Outra questão aqui que vale a pena refletir aqui, nesse capítulo, quando for estudar esse capítulo, preste muito bem atenção, ele vai colocar características da democracia grega, vai mostrar para você como que é a democracia grega. Então, ao que você estiver estudando lá, você vai anotando, democracia grega, essa é a primeira tarefa de hoje, vai anota na sua mente, democracia grega era x, y, tal, aí você vai anotar, tá? Eles vão te dar o exemplo do que é uma democracia no ponto de vista grego. Estabelecer a diferença e semelhanças entre a nossa democracia e a democracia da Grécia. Então, quando você estiver lá vendo o conceito de democracia, estabelece na sua cabeça um paralelo. Fala, como que é a nossa democracia? O professor falou que era representação, que nós temos um Senado que faz a lei, nós temos um Senado que fiscaliza a lei, nós temos um judiciário que fiscaliza se as leis estão sendo também bem aplicadas, e nós temos o executivo,
que no nosso caso aqui é o governador, ou o prefeito, ou o presidente, são os três executivos. Como é que era a democracia grega? Tinha presidente, tinha rei, tinha democracia, tinha pessoas para fiscalizar as leis. Então, dá essa olhada. Se você dar uma página para trás, só você vai lembrar, não é, que na democracia ou falsa democracia romana tinha rei. Só que o rei tinha o Senado que fiscalizava. É a mesma ideia que nós temos hoje, né? Um Senado que fiscaliza as ações e vê se a ação do presidente é legal. E nós temos aí essa fiscalização. Bacana. Continuando então, para você não perder o foco, então aprendeu vários conceitos hoje, e eu queria ampliar mais. A característica aqui dessa democracia, ela tem um nome que eu queria que você aprendesse, é contraditória. Democracia contraditória. Outro conceito, professor? Outro conceito. Democracia contraditória por quê? Porque o espaço aqui era destinado, a política era destinado a pessoas livres, né? Só os homens livres, ricos e que eram bem aceitos, bem colocados socialmente, poderiam fazer essa política. Então, a velha guerra de sempre, as mulheres têm que guerrear contra esse exemplo aqui de democracia, entre aspas. Os pobres, nossos pobres, têm que reclamar sobre isso. Aqui no caso aqui, o escravo tinha que reclamar sobre isso. Os jovens tinham que reclamar. Eles não dão moral para o jovem desde a Grécia. Presta atenção, a Grécia está 6 séculos antes de Cristo. Nós estamos 20 depois dele. Então tem mais quase 30 séculos que as pessoas acham que você, jovem, não pode fazer política, não pode se envolver com política. Professor, mas eu não gosto mesmo. Bacana. Tem um historiador alemão que fala o seguinte: quanto mais você não gosta de política, mais espaço você vai dar para que ele gosta continuar dominando política, continuar dominando as ações políticas. Então nós temos que gostar, nós temos que participar, nós temos que envolver, nós temos que mudar essa cultura. Quando falar a palavra política, como se fosse uma palavra repugnante, não, tem que falar, nossa, eu vou ficar atento. Quem que é político? O que é política, não é? Então eu queria que você mudasse esse conceito sobre política. A democracia, então, aqui era uma coisa estranha, porque era democracia, entre aspas, mas aceitava a escravatura, aceitava a escravidão. Como alguém está pedindo para ser livre, como alguém está pedindo para ser respeitado as suas ideias, mas ele quer e exerce o domínio sobre outra pessoa. Ele não quer a sociedade dominando ele, mas ele domina uma pessoa, no caso, seu escravo, aquele que trabalhava na sua casa. E eu queria falar também sobre o relato dessa referência aqui, né, da importância que o grego dava para o debate. Como eu disse para você, não era na hora que eles tomavam a decisão, então era super importante o debate, super importante o discurso. Então eles se preparavam muito. Daí, toda vez que você vê um político discursar, ele discursa forte, ele tem gestos, ele sabe preparar. Essa técnica que ele usa foi desenvolvida também na Grécia. Era chamada de técnica de oratória. Eles davam aula disso, ensinavam o indivíduo a discursar em público, para o indivíduo convencer a sociedade, porque era um negócio na hora. Então, presta atenção. Eu vou fazer uma proposta aqui, na hora as pessoas vão votar. Então, eu tinha que ser certeiro no discurso. E aí eu queria fazer o contrário hoje. A gente tem que preparar nossa mente para sempre que ouvir um discurso também estar alerta para a tentativa, ou pelo menos a tentativa, né, de entender o que esse discurso quer me envolver, o que esse discurso quer me dominar. Geralmente o discurso está envolvido com poder, com alguém querendo dominar alguém. Então toda vez que você vê um discurso, liga o seu senso crítico para o senso crítico captar a ideia e falar, é isso que ele quer dizer. É por isso que ele está dizendo isso. Então, o debate era super importante na Grécia, eu acho também que é super importante hoje, bacana. Para terminar, a Grécia é fundamental, tem uma coisa que eu curto muito, que é o teatro, a arte, né? E a Grécia, ela desenvolveu essa capacidade artística. Eu tenho um conceito bonito que eu gosto de chamar arte. A arte eu chamo de novo modelo, ou nova representação do mundo. O artista, quando pinta o quadro, quando faz seu teatro, quando faz sua exposição artística, ele está fazendo uma representação nova do mundo. Então você fala, aprende essa de hoje, ó.
A arte não é simplesmente o cara fazer qualquer coisa na rua, uma cordinha ou uma pintura. Ele está fazendo uma representação, é um modo que ele enxerga o mundo. Então ele está representando o mundo e é uma nova maneira de representar o mundo. E então a Grécia vai ajudar muito no teatro e na questão da arte, né? Da escultura, das pinturas. Então eu sou muito fã dessa representação e eu curto muito essa representação. Então eu agradeço ao povo grego que deu muito moral para a arte, para a questão do teatro. Procure teatro, em Goiânia tem tão pouco, né? Procure teatro, procure lugar que você possa ver arte, ver cultura. Só que tem que esperar um pouco, né? Fique em casa, espera então voltar o momento certo e nós vamos juntos aí ver grandes peças em Goiânia, grandes peças teatrais, porque vale a pena, ok? A vida é bacana, cuide-se bem, fique em casa, fique em paz.